Nós começamos uma série de sermões, de 3 sermões, sobre coisas que permanecem. Pregamos há 2 semanas ou há 15 dias o primeiro sermão dessa série. Pregamos sobre a fé. Dissemos que o nosso texto de referência para pensarmos nesse sermão, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Então, como eu expliquei da última vez, há 15 dias, pensando em tantas coisas que são transitórias, tantas coisas que passam numa velocidade, pensando nesse mundo mau, onde as relações são líquidas, onde os relacionamentos são descartáveis, onde as pessoas estão com pressa para tudo, não tem tempo para nada. A Bíblia nos chama a atenção que há coisas que não passam, há coisas que permanecem. A principal delas é a palavra de Deus, evidentemente, né? A Bíblia diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Essa é a certeza, essa é a garantia que nós temos. E essa palavra que permanece para sempre diz também que há 3 coisas que permanecem. Quais são elas? A fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e o amor. Há 15 dias nós falamos sobre o amor. E hoje queremos falar com vocês sobre esperança. Cantamos de maneira tão linda, tão maravilhosa nesta noite, né? Que há esperança para o ferido. E eu creio. Há esperança para você nessa noite. Em nome de Jesus. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua necessidade, seja qual for a sua dificuldade, há esperança para você. Há esperança para a sua família. Há esperança para os seus negócios, para os seus sonhos e para os seus projetos. Enquanto há vida, há esperança. Porque o Deus da vida é o Deus da esperança. Amém? Nós vamos lendo alguns textos, na medida que formos desenvolvendo a nossa caminhada aqui, nós vamos lendo alguns textos com os irmãos nesta noite, para a nossa meditação. E, apesar de a esperança e a fé estarem nesse versículo, de 1 Coríntios 13, verso 13, intimamente ligados entre si, fazem parte, se confundem. A fé, geralmente a gente tem a fé como um trabalho para realizar hoje, agora. E geralmente temos a esperança como uma realidade que aponta para o futuro. Às vezes pensamos assim até de maneira equivocada. Pensamos na esperança muitas vezes como uma recompensa da fé. Pensamos na esperança como o resultado da fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A única maneira que alguém possa adquirir a fé é por meio da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas a Bíblia diz em Romanos 5,4 que a esperança vem pela experiência. E a experiência ela é formada a partir do momento que eu desenvolvo uma fé ou desenvolvo um relacionamento de fé com o dono da esperança, que é Jesus. Quanto mais eu me relacionar com Jesus, mais a minha esperança será fortalecida. A fé aceita o dom da promessa. A esperança espera o cumprimento da promessa, com a certeza de que aquilo que está proposto se fará.
Não é uma esperança no vazio. A esperança que permanece, que a Bíblia está dizendo aqui, não é como alguém que salta no escuro. É uma esperança que tem convicção, que é baseada não no acaso, mas nas nossas convicções, formadas pela própria palavra de Deus. Só para ter um exemplo, eu estava dizendo para uma pessoa hoje pela manhã, que a esperança do cristão, em alguns aspectos, por exemplo, eu estava dizendo, olha, tem um versículo na Bíblia que me foge a referência agora, que diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existisse. Isso é esperança. E ao mesmo tempo, é uma fé que me faz esperar que Deus assim realize o prometido. E aí eu fui explicar para a pessoa o que isso significa. Deus chamar à existência as coisas que não existem como se não existisse. Isso significa que a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E se não tiver porta nenhuma, Deus abre uma para você. Porque Ele chama à existência o que não existe. Pelo poder do nome dEle, pelo poder da palavra dEle. Então a esperança do cristão se baseia nessas coisas, nessa confiança. E os textos que nós vamos ler hoje, vocês vão ver à medida que formos desenvolvendo a nossa reflexão, os textos que vamos ver hoje, vai fazer você entender um pouco melhor sobre isso. Que não é só, a esperança cristã não significa apenas uma expectativa do futuro, mas é um ingrediente necessário para a vida presente também. Não é só o futuro, mas a esperança precisa alimentar o meu presente também. Aumentar as minhas convicções, a minha firmeza, a minha fidelidade. É a esperança que tira de nós, dos nossos dias rotineiros, as sombras da incerteza. A esperança que faz brilhar o sol da alegria do Senhor, mesmo em dias sombrios e nublados. É a esperança que fortalece o nosso coração. Fazer da esperança somente uma possibilidade futura é não aproveitar, é não extrair o potencial máximo da esperança que Deus reservou para nós, para a nossa vida, o aqui e o agora. É lógico que esperança não pode ser só o aqui e agora. Mas também, se você tem uma esperança que só se espera para o futuro, você não vive a experiência dessa esperança nesse tempo presente. E por isso, é muito comum nós encontrarmos pessoas hoje sem esperança, desiludidas, desenganadas, tinham sonhos, estavam sempre animadas com alguma coisa e de repente o ânimo se passou, acordaram sem expectativa, acordaram sem projeção, simplesmente deixaram a vida levá-los. Aquele pensamento que diz a música mundana, deixa a vida me levar, leva eu, isso é diabólico. Porque quem me conduz é o Senhor. Quem te conduz é o Senhor. Não é a vida que te leva. Quem pode te levar é o Senhor Jesus. Você pode caminhar com Ele, e Ele pode caminhar com você no seu dia a dia. Mas quando a pessoa perde a esperança, ou acha que está demorando demais para receber uma resposta para alguma coisa, muitas vezes a pessoa até adoece, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Há até um texto na Bíblia que fala isso. Provérbios capítulo 13, versículo 12, a Bíblia diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida.
Agora, a esperança que se adia vai depender do seu relacionamento com Deus, da expectativa que você tem na sua relação com Deus. Vai dizer se você tem por tardia a promessa de Deus na sua vida ou não. Porque a Bíblia diz que Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus faz no tempo certo. A expressão que a Bíblia usa com muita frequência é a plenitude dos tempos. É no tempo certo, é no tempo de Deus. Deus não se atrasa. Há um pensamento aí muito comum das pessoas: Deus tarda, mas não falha. Isso não é verdade. Deus nem tarda e Deus nem falha. Deus faz no tempo certo. Porque Deus não está limitado pelo relógio. Deus não está limitado pelo calendário. Nós é que estamos. Deus vive na eternidade. E nós precisamos acertar os nossos ponteiros com os ponteiros da eternidade. Viver não no nosso tempo, mas viver no tempo de Deus. E aprender a esperar as coisas no tempo de Deus. Trará menos dor, trará menos sofrimento para nós, se nós aprendermos a esperar mais no Senhor, no tempo que Ele determinou para nós. Irmãos, a esperança sempre é uma expectativa de coisas boas que acontecerão conosco. Ou seja, algo que nos dá força de vontade de experimentar todo o plano de Deus, tudo que Ele planejou para nós. E eu vou dizer para você, não sei se você já parou para pensar algum dia, não sei se você já pensou algum dia, quando Deus pensou em você pela primeira vez. Já parou para pensar? Algum dia você estava lá deitado na rede, na cama, no sofá, e de repente ele veio um pensamento assim: como é que é esse negócio de Deus ter pensado em mim? Como é que Deus planejou me criar? Quando Deus pensou em mim pela primeira vez. Talvez você não saiba, talvez eu não saiba, quando Deus pensou em você e em mim pela primeira vez. Mas uma coisa eu te garanto: foi lindo, foi maravilhoso, foi uma bênção quando Deus pensou em você e em mim pela primeira vez. Não porque merecíamos qualquer coisa, não porque seríamos pessoas perfeitas, mas porque Deus decidiu manifestar a sua graça e o seu poder sobre nós. Nos deu capacidades mentais e espirituais para ouvir a sua voz, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e nós podemos ouvir a voz. E é tão poderoso isso, irmãos, que a fé vem pelo ouvir, e até os surdos podem ouvir pela linguagem dos sinais. Até os surdos podem ouvir. Então Deus não poderia escolher uma outra forma tão poderosa de se comunicar conosco, a não ser por falar conosco. Por falar conosco. Isso traz então muita esperança para nós. É verdade que Satanás tenta frustrar esses planos de Deus para você e para mim. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. É tudo que ele pensa, é tudo que ele planeja, é tudo que ele sonha o tempo todo. E eu costumo dizer que ele veio roubar a sua paz. Ele veio para matar as suas esperanças. E veio para destruir a sua fé. E se ele conseguir esses intentos, ele consegue deixar você bem longe de Deus. E se você estiver bem longe de Deus, você não poderá ter a esperança de experimentar uma vida abundante prometida pelo próprio Cristo. Ele diz: eu vim para que tenham vida. O ladrão veio fazer todo esse estrago na sua vida, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Por isso, amados, nós dizemos que a esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. A esperança é aquilo que nos mantém de pé. Quem não tem esperança, vegeta. Quem não tem esperança, não vive. Quem não tem esperança, passa os anos da sua existência na prisão do desespero. Fica acorrentado pelo medo, pelos fracassos. Fica subjugado pelas algemas da ansiedade. Quem não tem esperança, deprime o seu coração e a sua mente. É lógico que há fatores orgânicos que fazem uma pessoa deprimir-se. Nós não negamos isso é ciência. Mas há fatores espirituais também que fazem uma pessoa deprimir-se. Porque lhe falta esperança. Lhe falta esperança no coração. Há um exemplo na Bíblia. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. E a Bíblia dá um testemunho fabuloso sobre Abraão, que diz que ele creu contra a esperança. Quando Deus prometeu a ele que ele seria pai de multidões, pai de uma grande nação. Já em idade avançada, a sua mulher também já tinha passado o costume das mulheres, e Deus dá a ele uma promessa de que ele seria pai das nações, ou pai de multidões, que faria dele, e que através dele as famílias da terra seriam abençoadas. E uma esperança e uma fé que crê contra a esperança é uma fé que não é uma esperança que não se desespera. Pelo contrário, é uma fé que espera. E uma esperança que não se desespera tem pelo menos 3 características principais. Primeiro, não está baseada no que eu sinto. Está baseado nas promessas do Senhor. Você não precisa sentir nada, você precisa crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Segundo, não se fundamenta nas circunstâncias. A esperança que não se desespera não pode ser baseada na circunstância. Ela é baseada na soberania de Deus que reina sobre as circunstâncias. E por último, a terceira característica dessa esperança que não se desespera é que não depende das ações humanas. Ela é de intervenção divina. É quando Deus intervém. E você precisa crer que Deus pode intervir naquilo que é mais difícil, naquilo que é mais complicado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Você precisa buscar e você precisa crer que o nosso Deus, o soberano Deus, Ele tem poder para intervir em toda e qualquer circunstância. Você precisa buscar Ele e crer de todo o seu coração. Aí nós temos uma outra situação a respeito da esperança. Três tipos de pessoas na Bíblia. A Bíblia apresenta 3 tipos de pessoas num contexto de esperança que deve nos manter ligados nessa situação. Primeiro está lá em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Se você puder, abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo a leitura. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12.
Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, e não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Então, o primeiro tipo de pessoa, num contexto de esperança, a Bíblia diz que há pessoas sem esperança, não tendo esperança, e não tem esperança, e o texto explica por que razão essa pessoa não tem esperança. Porque estão sem Deus no mundo. Então já adianto de antemão que sem Deus, viver sem Deus nesse mundo é viver uma vida sem esperança. Viver sem Deus nesse mundo é viver uma vida sem esperança. A esperança é tão essencial para a vida humana, assim como a fé é fundamental para a salvação. Uma vida sem esperança se torna uma vida e um sofrimento insuportável, um fardo demasiadamente difícil para a gente carregar, quando não se tem esperança, difícil de suportar. E Paulo diz que aqueles que não têm esperança estão sem Deus neste mundo. Irmãos, infelizmente, uma das principais causas de morte entre adolescentes é o suicídio. Dá para imaginar uma adolescente sem esperança? Está no auge da sua vida, no ponto de projetar os seus sonhos, os seus planos para o futuro. Mas se estiver sem Deus, não haverá esperança, nem sonhos, nem projetos que se sustentem, sem que Deus esteja no controle deles. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, alguém me disse, lá no meu consultório, de uma adolescente de 13 anos, tentou suicídio 2 vezes já. Longe de querer jogar pedra em quem tenta o suicídio ou de quem suicidou-se, é dizer que é algo lamentável. Por faltar a esperança, as pessoas se jogam, achando que talvez fosse uma solução dar um fim à sua vida. E essa é uma válvula de escape do inferno. Outro dia citei um colega, um amigo, já conhecedor da palavra, que decidiu abandonar a fé. Colocou no seu perfil de WhatsApp: a morte é o fim da existência. Sabe o que acontece com esse rapaz? Ele vive sem esperança. Para alguém chegar à conclusão que a morte é o fim da existência, é porque perdeu totalmente as esperanças. E se perdeu as esperanças é porque perdeu a confiança de um Deus que é capaz. É duvidar da capacidade de Deus de sanar os mais difíceis problemas, os mais difíceis dilemas da nossa existência. E isso não é para crucificar ninguém, isso é apenas para nos colocar que toda vez que nós olharmos para o problema, ao invés de olharmos para o nosso Deus, corremos o risco de ficarmos vulneráveis a todo e qualquer ataque do inimigo contra nós, para que ele cumpra aquele intento que veio para nos destruir, roubar, matar e destruir. Pessoas sem esperança, portanto, é indicativo da ausência de Deus, porque o normal a qualquer cristão
é ter esperança, é confiar, é esperar em Deus. Espera no Senhor. No Salmo 42, quando o salmista estava numa profunda depressão, no Salmo 42, o salmista estava numa profunda depressão. E depois ele dialoga com a sua própria alma. Ele diz, para confiar, para a alma confiar no Deus da sua salvação. Ele mesmo, como se ele mesmo estivesse sendo psicanalista dele mesmo, descobrindo as respostas. Ele fazia as perguntas e ele mesmo descobria as respostas. O salmista no Salmo 42. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Isso é esperança. Que não tarda. Esperança que chega no tempo certo. Cada um de nós, nas nossas maiores aflições, cada um de nós, amado, nas nossas maiores dificuldades, seja elas financeiras, seja elas interiores, seja elas relacionais, seja elas quais forem, as dificuldades que você estiver enfrentando no seu dia a dia, quem sabe você precisa dialogar com Deus e dialogar com a sua própria alma e dizer, espere em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Espera nele. Depois, se você tiver um tempinho, antes de dormir, quem sabe, leia o Salmo 42 em casa. Medita nele, para você entender o que eu estou falando aqui. Se você já conhece o Salmo, certamente já se situou aí. Mas se você não conhece, leia esse Salmo antes de dormir para você ver o que Deus está falando com você sobre a esperança nessa noite. Mateus capítulo 7 fala sobre um outro tipo de pessoa no contexto da esperança. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque era edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto nos diz que há pessoas que possuem uma falsa esperança, uma falsa fé, um falso ensinamento, vai gerar nas pessoas uma falsa esperança ou uma ilusão de vida cristã. O que te faz cristão não é o rótulo da igreja. O que te faz cristão não é o batismo necessariamente. O que te faz cristão não é o fato de você dizer que é cristão. O que te faz cristãos são as provas na sua própria vida de uma vida transformada pelo poder do Evangelho. É o fruto do Espírito a maior prova de que você de fato é um cristão.
um filho de Deus. Não é só uma declaração verbal e não é só um assentimento mental que te faz cristão. As suas práticas dirão se você é um cristão ou não. Se você é uma cristã ou não, as suas práticas dirão isso. É na sua relação diária. Então, se você tiver um falso ensinamento, se você tiver uma falsa fé, você certamente estará baseado a sua esperança num fundamento como essa casa que foi edificada sobre a areia, que não resistirá ao tempo. E aí a pessoa começa a criar algumas expectativas equivocadas, como, por exemplo, o bêbado que pensa que pode parar de beber a qualquer momento. Ah, não, eu dou conta, eu sei o que eu estou fazendo. Qualquer hora que eu quiser, eu bebo porque eu bebo por prazer, eu bebo só por distração, por diversão. Eu posso parar o que eu quiser, eu paro. Não para. O viciado em drogas também acha a mesma coisa. Estou só dando um tapa aqui, né, tal, o que eu quiser parar, eu paro. As coisas não são bem assim. É criar uma falsa ilusão, uma falsa esperança. Eu ter um vício e achar que eu consigo vencer a qualquer momento. A falsa esperança é de um ladrão, por exemplo, que pensa em roubar e não ser pego, não ser preso. De vez em quando eu ouço um programa da Itatiaia, né, Itatiaia Patrulha. Eu acho interessante que toda vez que pega um bandido, o repórter fala: a casa caiu, chegaram. A casa caiu. Porque o cara não esperava que fosse pego, que fosse surpreendido. Então, irmãos, o membro da igreja que pensa que é pelo batismo, ou que é pelas obras, que ele vai poder se escapar do inferno, a pessoa que se ilude porque está usando o nome de Jesus. O texto que nós lemos diz que as pessoas podem até fazer coisas em nome de Jesus e não ser de Jesus. Porque as coisas acontecem não é por causa dela, é por causa de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. E isso confunde a cabeça e a mente de muita gente. A pessoa: pastor, mas ela está falando de Deus, está falando de Jesus, está falando da Bíblia. E daí? Qual que é o fruto dessa vida? Mais do que você conhecer Jesus, meu amado, para que a sua esperança não seja uma falsa esperança. Mais do que conhecer Jesus, você precisa ser conhecido por Jesus. Porque a Bíblia diz aqui que ele dirá abertamente àqueles que, mesmo tendo feito coisas para Jesus, ele disse: eu não conheço vocês. A Bíblia tem uma história interessante no livro de Atos dos Apóstolos, quando os filhos de Seva tentaram expulsar alguns demônios. Não sei se vocês conhecem essa história. Eles estavam lá e eles falavam: não, nós vamos expulsar esse demônio aí em nome de Jesus. E o demônio então falou: olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas e vocês? Não era nem os demônios não reconheciam aquela pessoa como um cristão, como filho de Deus, não respeitava. Entende? Então cuidado para que você não baseie a sua esperança num falso ensinamento, isso lhe traga uma falsa esperança. Há pessoas, inclusive, que acreditam em uma religião sem Cristo. Olha que ponto que o diabo consegue cegar as pessoas. Da pessoa pensar que existe uma religião sem Cristo e ela pode agradar a Deus numa religião sem Cristo. Ou então, a Bíblia diz que a base da comunhão, a base da igreja, as bases, os pilares fundamentais da igreja, a Bíblia diz que é a doutrina e a comunhão. E alguém diz que pode amar a Cristo sem amar a igreja. Está fundamentado numa falsa ilusão, numa falsa esperança. Não se pode amar o cabeça ou a cabeça sem amar o resto do corpo. Eu falei hoje pela manhã e falo à noite, porque muitas pessoas não estavam de manhã. O que você faria se alguém dissesse para você: ó, eu gosto de você, mas da sua mulher eu não gosto. Eu gosto de você, mas dos seus filhos eu não gosto. Você é bem-vindo aqui na minha casa, mas seus filhos não são.
o que você faria? Então esse movimento de desigrejado que está em moda agora é um equívoco, porque não existe a igreja de eu sozinho. A palavra igreja sugere ajuntamento de pessoas com um propósito comum de adorar a Deus e de crescer na comunhão uns com os outros, de manifestar os mandamentos de uns aos outros, que aliás é o que estamos estudando todos os domingos pela manhã agora, os mandamentos de uns aos outros. Então, muito cuidado, amado, para não colocar a sua esperança num falso ensinamento, porque a sua esperança pode se tornar uma falsa esperança também. Uma terceira característica de pessoas com o contexto da esperança, a Bíblia diz em Tito, capítulo 2, rapidamente vamos acelerar um pouco aqui, Tito, capítulo 2, verso 13. A partir do verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze, diz o Senhor. Aqueles que possuem verdadeira esperança são aqueles que descobriram que ela só pode ser encontrada em Cristo. Se você botar a sua esperança na sua saúde, o dia que você ficar doente, você entra em crise. Se você botar a sua esperança no dinheiro, o dia que ele lhe faltar, você desespera. Se você botar a sua esperança no seu marido, o dia que ele for infiel com você, você vai ficar frustrado. Se você colocar a esperança na sua esposa, o dia que ela não for tão delicada com você como deveria ser, você fica frustrado. Você colocar nos seus pais, nos seus filhos, seja onde for, no seu emprego, e se você perder o emprego? Todas as esperanças estão colocadas no emprego, você perde o emprego. Por isso a verdadeira esperança é aquela esperança de alguém que descobriu que ela só pode estar centrada na pessoa de Cristo. Como diz o escritor sagrado aqui, né? No capítulo 2. O ventilador não está deixando. Capítulo 2 ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Alguém que descobriu que a esperança está nele. E os que possuem essa verdadeira esperança sabem que a sua esperança não está baseada em seus sentimentos, em suas habilidades pessoais, em suas ações, nas circunstâncias da vida. Quem tem a verdadeira esperança pode fazer como Abraão, crer contra a esperança, sabendo que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Quem tem a verdadeira esperança pode crer nos impossíveis de Deus. Pode crer que o Deus do impossível não se esqueceu de você. Não se esqueceu da sua causa. Não se esqueceu do seu problema. Não se esqueceu da sua necessidade. E você pode confiar nele. Aqueles que têm esperança verdadeira têm esperança para esta vida, mas tem esperança para a vida futura também. Até porque se você tiver esperança só para essa vida, o que a Bíblia diz? 1 Coríntios 15, versículo 19. Se esperamos por Cristo só para essa vida, somos mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Então, dentro desse contexto, desses três tipos de pessoas, onde tem trilhado a sua vida? Entre os sem esperança
Entre os que possuem uma falsa esperança ou entre os que têm a verdadeira esperança? Porque se você tiver a verdadeira esperança, eu posso dizer para você nessa noite, com todas as forças da minha alma e com toda a convicção do meu coração, que há esperança para você, mesmo em meio à angústia. O apóstolo Pedro fala sobre isso em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 até o verso 7, de uma esperança que não é apenas expectativa com relação ao futuro, mas uma esperança que encontra sentido para a vida na pessoa bendita de Jesus. Quando um garoto diz assim, irmãos, eu gostaria de ganhar uma bicicleta no Natal, ele está dizendo do que ele gostaria, mas nas entrelinhas dessa frase dele, ele está dizendo assim, eu não sei se meu pai vai me dar, eu não sei se eu fiz por merecer, porque as pessoas dizem, se você for bom menino, no final do ano você ganha uma bicicleta. Não sei se eu fiz por merecer, não sei se eu tirei boas notas no colégio. Pensa que há uma série de fatores envolvidos nisso. Ele poderia estar dizendo outra coisa totalmente diferente. Ele está dizendo, não existe uma chance real de meu pai me dar essa bicicleta. Não sei, eu gostaria de ganhar, mas não sei qual é a chance real de meu pai me dar. Mas na nossa relação com Deus não é assim. A gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz, Romanos 8, 28. Isso nos leva à conclusão, irmão, de que a esperança está intimamente relacionada com a fé, com a convicção do que nós cremos, do que nós esperamos em Deus. É impossível uma pessoa que não tem fé poder ter esperança. Ela caminha junto. A fé, a esperança caminha junto com a fé. E eu te pergunto nessa noite, você não é capaz de crer? Você não está conseguindo crer? Você sabe que precisa de Jesus, mas sente que o seu coração está um tanto quanto duro, um tanto quanto de pedra, para você crer em Jesus? Quem sabe você está dizendo como aquele pai do menino endemoniado de Marcos 9, 24, né? Que chegou para Jesus num clamor surpreendente, diz, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Quem sabe você nessa noite esteja precisando fazer um clamor como esse também. Quem sabe nessa noite você esteja precisando dizer também, Senhor, ajuda-me na minha falta de esperança. Eu preciso ter mais esperança. Sabe o que está querendo dizer com isso? Olha Deus, meu jeito de crer é imperfeito. Meu jeito de confiar, eu sou duro, estou um tanto quanto perdido na fé, estou confuso na minha vida. Meu coração está vazio, está uma bagunça, ou está em pedaço. Meus negócios estão à bancarrota, estão à falência. Meus sonhos não se realizam, não se realizaram. Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu preciso que o Senhor me ajude na minha incredulidade. Eu preciso que o Senhor me ajude na minha esperança. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, nesta noite, só a fé nos ajudará a manter viva a chama da esperança, quando tudo parece sombrio na nossa vida e à nossa volta. Basta assistir os noticiários na TV, ou ler jornais, para termos a nossa fé e a nossa esperança abalados. Não está tudo saturado de miséria, de violência, de corrupção, de desonestidade por todo lado? Estamos sempre sendo atormentados com doenças que já tinham sido até vencidas pela o Ministério da Saúde dizia ter vencido, e agora doenças começam a surgir novamente. E agora, ultimamente, estamos atormentados ou apavorados com o coronavírus, que é uma incerteza, ninguém sabe se é verdade. Existe tanto fake news, existe tanta coisa que é verdadeira, e a gente fica perdido entre verdades e fake news do que está acontecendo de fato no mundo afora. Recentemente, os bebedores de cerveja ficaram meio atormentados
com a cerveja envenenada. No Rio de Janeiro, além de sofrer com a bala perdida, a violência, agora a água está envenenada. E alguém estava até brincando, dizendo, olha, se você quiser beber água, vai beber em Minas Gerais. Se quiser beber cerveja, vai beber no Rio. Né? Na verdade, nem uma coisa nem outra. Você tem que confiar em Deus, buscar o Senhor, buscar a presença dEle. Tanta coisa vai acontecendo em nossos dias, e quando você pensa que já acabou, de repente vem as catástrofes naturais, chuvas e enchentes, pessoas mortas, pessoas desabrigadas, e você e eu, nós aqui, no meio de tantas essas coisas, essas pessoas, conhecemos até algumas pessoas que foram afetadas, e ficamos um pouco desiludidos, desanimados diante de tudo isso. E a palavra de ordem nessa noite, para mim e para você: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não desespere quando o sofrimento chegar, quando as incertezas bater a porta da sua casa, a porta do seu coração. Elas vão servir, ou eles vão servir para poder te depurar, para poder te refinar, como o fogo refina o ouro. E quando tudo passar, você vai perceber que a sua fé está muito mais madura, muito mais sólida do que antes, porque Deus tem cuidado de você. Quando parecia que a morte teria vencido no Calvário, era sexta-feira, eu diria sexta-feira, mas o domingo vem aí. A esperança, quando o inimigo achou que tinha derrotado, o Senhor venceu a morte, ressuscitou, para garantir a minha esperança e a sua esperança. Quando aquele cadáver de Cristo aprisionado naquela tumba sem luz se levanta, a esperança ressurge no horizonte, e a esperança ressurge no coração daquele que crê. E é por isso que nós cantamos, amados, no meio daquele momento de humilhação que Deus transformou em glória, nós podemos cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Por isso, se as sombras do terror, do temor, do pessimismo, das incertezas estiver tomando conta da sua casa, do seu coração, da sua vida, eu quero terminar essa mensagem nesta noite orando com você e orando por você, pedindo a Deus que cuide de você nesse tempo presente, para que o Deus de toda esperança domine seu coração e você tenha paz, e você confie e descanse nele, porque só Ele tem para dar. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante.